Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gleison e vou estar com vocês a partir de agora no Revirando a História. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o nosso sininho das notificações e deixa o like aí pra gente. Vem comigo! Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar do tema a origem da história. Esse tema eu separei em 3 tópicos e é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Eu tenho aqui o significado da palavra história, nós temos a origem da história e a gente também tem por que estudar a história. Então nós vamos tratar disso aqui, nós vamos observar um pouco algumas coisas para ficar uma compreensão do que é história e do porquê estudar a história, tá certo? Ó, vamos lá. O significado da palavra história. A história no grego antigo, historie, no dialeto jônico significa investigação e tem relação com outras 2 palavras. Histor, substantivo que significa testemunho, historien, é um verbo informar-se, daí a palavra história, investigação. Aqui a gente tem também, ó, eu botei aqui para a gente poder observar como se escreve história em grego, tá certo? Então, ó, ciência adquirida por investigação, que estuda a ação do ser humano ao longo do tempo em diferentes épocas e analisa acontecimentos já ocorridos. Então, aqui a gente tem a história e da onde veio a palavra história, tá? O primeiro a utilizar essa palavra, a gente vai ver logo à frente, mas foi Heródoto de Halicarnasso. Ele, na investigação dele, ele começou a relatar tudo aquilo que ele via nos povos onde ele ia visitar para estudar e observar, tá certo? Então ele, quando ele começou a investigação dele, ele utilizou essas palavras para chegar à história, que é a investigação. A investigação de quê? De fatos. Fatos esses que a história, como ciência, estuda. Hoje, no século XXI, né? A gente estuda a história como ciência que analisa os fatos, tá certo? Vamos para o próximo slide. Eu também botei aqui alguns autores que utilizaram o grego jônico. O grego jônico, o que é isso? É um dialeto grego. Nós temos o dialeto eólico, nós temos o dialeto clássico, nós temos o dialeto arcaico, nós temos também o dialeto koiné. O dialeto koiné talvez seja um dos mais famosos porque foi no dialeto koiné que foram escritos os livros do Novo Testamento da Bíblia. Então, esse dialeto talvez seja o mais famoso, mas o que a gente vai tratar aqui é do dialeto jônico que foi utilizado por Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, por Hesíodo, que escreveu a Teogonia, Teologia, a origem dos deuses. Então, ó, tem também Heródoto, que a sua principal obra é a História, né, que ele relata toda a história lá, que ele fala das guerras médicas, e tem Hipócrates, que escreveu da medicina antiga. Então todos esses autores que eu botei aqui, eu botei até as fotos deles para a gente poder ter uma familiaridade melhor, né? Porque às vezes a gente vê foto, acha que é um e acaba sendo outro. Todos esses autores aqui utilizaram o grego jônico, tá? Depois a língua vai sofrendo variações, assim como o nosso português. Antes era falado de uma forma, hoje é falado de uma forma totalmente diferente. E esse é o processo da língua, né? Enfim. Então vamos lá. Para a origem da história. Heródoto, o pai da história, deu início ao seu trabalho no século V a.C. por meio da sistematização dos acontecimentos das histórias dos gregos e dos povos da antiguidade. Um dos principais
povos foram os egípcios. Os seus eventos de maior importância foram as guerras médicas. Heródoto ele analisava muito o Egito. Quando ele ia para o Egito, ele ficava muito encantado com a tecnologia, com o sistema que eles tinham de agricultura, que era todo ele irrigado pelo rio Nilo. Eles já tinham a medicina avançada na época. Então ele relatava tudo isso. Também tem outro autor, que o nome dele é Tucídides. Tucídides nasceu em Atenas, e eu separei um tópico aqui. Tucídides foi o primeiro historiador a utilizar de fato um método de análise que permitisse reconstruir e formular um acontecimento a respeito do passado. Seu trabalho, que trata da Guerra do Peloponeso, fala do conflito travado entre Atenas e Esparta, atenienses e espartanos. Esse conflito aconteceu depois das guerras médicas, depois que os países estavam ali já, tinha a Liga de Delos e tinha a Liga do Peloponeso, eles entraram em conflito. Então essas duas cidades-estados que tomavam a frente dessa liga. Então, quando uma guerreou com outra, eles se enfraqueceram muito. No final das contas, quem ganhou foi Esparta, mas nem tinha muita relevância, porque todos os dois lados saíram perdendo, porque é como se tivesse sido uma guerra civil. Então, enfim, Tucídides ele utilizou de fato um método que permitisse hoje um historiador a analisar esses documentos, porque ele narrava de acordo com o que acontecia. Então, a gente, pelo contexto, a gente analisando a cultura, a gente observando, tendo um olhar crítico dentro desse documento, a gente consegue extrair muitas coisas para a história. Então, muita coisa a gente tem do grego na nossa sociedade hoje, mas eles mesmos se utilizaram de outras fontes. Por exemplo, Heródoto ele foi buscar ensinamento no Egito, que é na África. Então, aqui a gente chega, por que estudar história? Muita gente se pergunta, por que estudar história? A história só fala do passado, só fala do que já aconteceu, só fala de coisa velha. A importância da história ela é muito grande, porque com a história a gente consegue entender parte, ou pelo menos quase tudo do que acontece na nossa sociedade hoje. Eu vou ler mais alguns tópicos aqui, depois volto com algumas explicações. Estudar o passado humano para entender o presente e encontrar um norte para o futuro. Estudar a história é fazer parte da construção do processo histórico. Valorizar patrimônios públicos ou privados, entender a noção de tempo. Então, nesses tópicos aqui, a gente consegue ver que a história ela é riquíssima em trazer conhecimento para nós, tá? Conhecimento esse que é a ciência do que aconteceu com a gente, a ciência do que aconteceu com a gente, do que está acontecendo. Isso não quer dizer que a gente não vá repetir os mesmos erros no futuro, mas a gente pode se prevenir. Olha, aconteceu isso no passado, e o processo para chegar até esse ponto foi esse. A gente precisa então dar aqui novos rumos para que a gente não caia no mesmo erro. Então a gente precisa sempre ter um olhar crítico, analisar, ver o contexto, por que aquilo aconteceu, como que aconteceu, por quem foi escrito. A história serve para isso, serve para desmistificar e clarear alguma coisa a ponto de que a gente possa entender de fato o que aconteceu, tá certo? E eu costumo dizer que quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então é muito importante a gente conhecer nosso passado, conhecer o processo, conhecer como que chegamos até aqui e saber onde pesquisar, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo algumas pesquisas nos sites que não tem uma fonte confiável, então muitas pessoas acabam transmitindo conhecimento que não é verdadeiro. Então o trabalho do historiador ele vai analisar de fato se aquilo pode ser transmitido ou não.
tá? Então a gente viu aqui a origem da história, a gente viu onde se originou a história, a gente viu quem foi o pai da história, a gente viu alguns autores que se utilizaram do grego jônico, que foi escrito ali por volta do século V a.C. Então, para finalizar, vou ler mais um tópico aqui. Conhecer a história nos torna sujeitos críticos, questionadores, nos possibilita entender o processo de desenvolvimento da sociedade, e este entendimento se torna maior com o auxílio das ciências sociais e humanas. As ciências sociais e as ciências humanas, elas estão sempre interligadas, é aquela famosa interdisciplinaridade. Uma complementa a outra, a sociologia, a antropologia, a geografia, a filosofia, a história. Todas elas trabalham em conjunto. Uma pessoa que consegue conciliar tudo isso, ela tem um entendimento muito maior de algum conteúdo, de alguma matéria, enfim. Então, para ficar legal, a gente precisa mesmo estudar a história, porque a história é importantíssima. Muitas pessoas vão falar, coisa do passado. É verdade, é coisa do passado, mas é para entender o que acontece hoje. E a gente tem um privilégio, porque hoje em dia a nossa história não é mais estudada da forma que eu estudei, que era pegar um livro e estudar. A professora na sala de aula, ela pegava, lê o capítulo tal. Aí cada um lia um pouquinho, era uma coisa chatíssima, muito chata. Hoje a história a gente consegue estudar ela de uma forma mais dinâmica, mais divertida e de uma maneira fácil através desse vídeo. Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui! Making off.